Olá pessoal, eu sou a Thaís aqui do Bioéticas na Prática e hoje eu vim trazer para vocês 5 tipos de contratos na área da saúde. É isso mesmo. Quando a gente trabalha na área da saúde, principalmente pelo lado consultivo e prevenindo os riscos na área da saúde, a gente acaba percebendo que não existe só um tipo de contrato. Não tem como um contrato ser utilizado em todas as relações na área da saúde, que são muitas as relações e são relações bem delicadas. A gente já comentou com você também que muitos profissionais da área e instituições de saúde tocam suas relações sem nenhum tipo de formalização, ou seja, sem nenhum contrato, nenhum documento que especifique as obrigações, que traga mapeado qual é o objeto do que aquilo ali está tratando, como que aquela relação ela vai se dar, até quando ela vai existir. Isso é muito comum. Vou contar uma história para vocês. Em 2016 nós fomos procuradas por uma instituição de saúde, a gestora, nos procurou com um problema muito sério. Eles perceberam, eu acho que foi quando ela entrou que ela percebeu que a instituição ela existia, mantinha todas as suas relações sem nenhum contrato com ninguém, nem com os colaboradores, ou seja, as recepcionistas, as telefonistas, os telefonistas não tinham nenhum tipo de contrato, não estava clara como que era a relação deles. Os médicos, eram mais de 40 médicos nessa instituição de saúde que estavam lá transitando, também não existia nenhum tipo de contrato de prestação de serviço. Os fornecedores também, e nesse caso é uma clínica muito bem situada, bem próxima aqui do Plano Piloto em Brasília, em uma clínica que tinha um volume muito grande de pacientes. Então vejam que nesse caso especificamente a gente fez primeiro um levantamento de todos os riscos aos quais a clínica estava exposta, riscos trabalhistas, riscos civis mesmo, diversos riscos, até riscos relacionados a recursos, a gestão de recursos humanos, porque como que você vai cobrar alguma coisa ou estabelecer algo, renovar algum fluxo, se você não tem um contrato que especifique como que aquela pessoa ou aquele setor deve existir, deve funcionar. Então primeiro a gente fez todo esse levantamento e depois a gente foi estabelecendo os termos jurídicos, os instrumentos jurídicos para cada uma dessas relações. E foi um trabalho interessante porque os donos dessa instituição de saúde, eles já estavam acostumados a funcionar sem nenhum tipo de documentação. Então, no primeiro momento, apesar de estarem nos contratando, eles não tinham absorvido de fato a necessidade de mudar a cultura daquela instituição de saúde. E foi aí que a gente também teve um trabalho de, inclusive, fazer treinamentos, reuniões, para mudar um pouco a cultura dessa instituição. Foi um trabalho muito interessante que a gente aprendeu muito e que podemos colocar em prática diversas coisas que eu vou, inclusive, comentar aqui com vocês, diversos elementos que eu quero comentar aqui com vocês. Então vamos lá, são pelo menos 5 tipos de contratos e o primeiro deles que eu posso afirmar que talvez seja o que todo mundo pensa de cara, que é o contrato envolvendo o paciente de um lado e instituição de saúde ou profissional do outro. Esse é um contrato que tem que estar muito claro para o paciente, ele não tem que ter muito juridiquês, então tem que tomar cuidado com isso, tem que estar bem especificado qual é o objeto, qual é o tratamento, até quando vai o tratamento, o que envolve essa relação, quais são as obrigações do profissional. O paciente ele tem que compreender muito bem até onde vai a obrigação do profissional ou da instituição que ele está contratando, Então é um contrato que também vai ser bem delicado, porque você vai estar cuidando do bem do paciente diretamente, que é a sua saúde. Então esse é um contrato bem interessante e extremamente necessário. O segundo contrato que eu quero comentar aqui com vocês é entre as instituições de saúde e os profissionais da área de saúde. Nessa relação aqui, você tem que tomar muito cuidado para não acontecer a pejotização do profissional de saúde, que não pode ter. Então, se é uma pessoa que vai estar lá todos os dias, tem que obedecer os elementos de hierarquia, subordinação, esse profissional de saúde ele vai se encaixar num contrato seletista. Então, isso tem que estar claro para a instituição de saúde também.
Agora, se é um profissional que vai em uma, duas vezes na semana, naquela instituição de saúde, pode definir os seus horários, definir as suas agendas, e aí você vê como que isso vai impactar, inclusive, nos fluxos de gestão dessa clínica, né, dessa instituição de saúde. Tá tudo amarradinho, né? Então aí já vai ser um outro tipo de contrato, um contrato de prestação de serviços. E aí é importante, inclusive, que esse contrato tenha a previsão em relação às responsabilidades também envolvidas perante os pacientes. Então esse também é um contrato extremamente importante e com muitos detalhes. O terceiro contrato é entre o paciente e as operadoras de planos de saúde. Então a gente sabe que as operadoras de plano de saúde têm milhões de segurados no Brasil e muitas vezes os contratos eles são muito difíceis que os pacientes compreendam. Acontece muito no escritório da gente receber pacientes com dúvidas, né, querendo esclarecimentos, eles querem compreender o que envolve naquela cobertura, o que não está envolvido. Então esse também é um contrato que é interessante, que muitas vezes você pode fazer a consultoria informativa, porque a gente sabe que em alguns casos judicializados, né, as cortes já compreendem até mesmo como um contrato de adesão, né? Então, pelo lado de você trazer informação, de você esclarecer o paciente, e não se enganem, o profissional do direito que atua na área da saúde, ele é procurado pelo paciente para isso sim. O quarto contrato que eu quero trazer aqui para vocês é entre instituições de saúde e instituição de saúde do outro lado. Então esse cenário ele vai aparecer quando você vai ter instituições diferentes que vão dar continuidade ao tratamento em fases diferentes, né? Então a pessoa ela começa um tratamento numa instituição e aí essa instituição é conveniada com uma outra, né? Então são fases diferentes de tratamento. Muitas vezes é até cabível que você também confeccione um protocolo de responsabilidades, que é algo que a gente pode conversar depois. Também quando se percebe clínicas funcionando dentro de hospitais, então aqui também é um contrato entre instituições, ou quando existe remessa de material, ou uma clínica mantém o laboratório dela dentro de uma outra clínica. Vejam como existem vários cenários, e esse é um contrato que isso tem que estar muito bem mapeado, até onde vai a responsabilidade de uma clínica, de uma instituição, até onde vai a responsabilidade de outra, onde começa a responsabilidade de outra. Bom, e por último, o contrato que eu quero trazer aqui para vocês é entre o quinto, né? Entre instituição de saúde de um lado e fornecedor do outro. Então aqui você pode ter tanto fornecedor de materiais e medicamentos, como fornecedor de serviço, né? Então esse é um contrato também bem importante. Não, é muito comum que também, né, todos os contratos, é comum que as instituições de saúde, os profissionais ou os pacientes mesmo não se perguntem, né, da necessidade. E esse contrato especificamente, quando você não tem bem mapeado o objeto que envolve o fornecedor, né, o que está sendo fornecido para a instituição de saúde, no caso, você pode estar diante de riscos inúmeros, né? Então, a gente já comentou com vocês o caso de máquina, né? Então, máquina que foi fornecida, incomodado para uma instituição e não tinha nenhum tipo de contrato, nada especificando como que essa relação ela iria acontecer. E num determinado dia o fornecedor achou por bem tirar a máquina dali porque ele ia levar para uma outra instituição para passar o dia e no outro dia ele devolveria para a clínica que a gente atende. E aí foi um bafafá, tinha muita gente esperando para usar, era uma máquina de exames. Então vejam a confusão que pode acontecer pelo simples fato de não ter um contrato, não ter um objeto social, um objeto do contrato bem delimitado. Então, é isso, o vídeo de hoje foi para tratar de 5 tipos de contratos, né, que existem na área da saúde, pelo menos 5 tipos de contratos. São contratos que a gente trabalha diariamente, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de baixar o seu mapa mental, é um mapa mental que fala do histórico existente entre a saúde e o direito. É um mapa mental super interessante para quem quer compreender mais sobre essa relação. Então você entra no nosso site, que vai aparecer aqui embaixo, e baixa esse material e também se inscreva para ficar atento aos nossos cursos. Nós estamos aí trazendo cursos de prática jurídica na área do biodireito e da saúde. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais! E aí? Foi? Será que ficou com quanto tempo, hein, tirando todos os meus erros?